nós temos hoje uma participação especial do nosso amigo Altomir Rangel, que eu conheci quando tinha uns 15 anos, né? Pegando o carro do pai escondido, essas coisas assim, né? Mas não vou entregar tudo não, né? Ele hoje é um pastor da igreja ICAC, Igreja Católica Apostólica Cristã, uma igreja que foi fundada com o objetivo de alcançar as pessoas que não têm um entendimento ainda do Evangelho, alcançar pessoas que professam a religião católica, e Deus tem abençoado, né, Altomir? Eu quero te convidar para vir aqui à frente agora. Vamos recebê-lo com carinho. Vamos abençoar a vida dele. Ele está acompanhado com o amigo Marcelo. Marcelo também é um evangelista, né? Veio lá da igreja. Pode ficar de pé, Marcelo, o pessoal te ver. Isso, vamos aplaudir o Marcelo. Deus abençoe, obrigado pela presença. Vamos abençoar a vida de Altomir. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Usa-o poderosamente nesta noite. Fala conosco através dele. E que possamos sair daqui crendo que ouvimos a tua voz nesta noite. E nós o abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente. Que a paz do Senhor seja algo real, poderoso na sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? A paz, que nós costumamos dizer, e quando eu cheguei aqui, muitas pessoas falaram, a paz, graça e paz, né? Essa paz que nós usualmente usamos para poder nos comunicar ou dar uma boas-vindas para alguém, ela tem um significado muito poderoso. Entenda isso, a palavra paz em português veio da palavra shalom em hebraico, né? Essa palavra paz que nós dedicamos a outra pessoa, saudando paz do Senhor, veio da palavra shalom. E essa palavra shalom, na raiz hebraica, ela significa mais do que nós entendemos a respeito dessa paz que nós estamos desejando para o outro. Porque quando você fala paz do Senhor, além daquilo ser automático, né, para um irmão da igreja, a gente está sempre querendo desejar que as coisas possam ir bem ao redor dela, as coisas possam dar tudo. Mas entenda que a raiz da palavra hebraica, shalom, ela é poderosa. Ela significa o seguinte: quando um judeu fala com outro judeu e diz assim, shalom lahem, ele fala assim, como vai a sua paz? Ele saúda com a paz. Ele está falando assim, se há alguma coisa quebrada na sua vida, que seja consertada hoje. E se há alguma coisa faltando, que seja completada pelo poder do Deus Altíssimo. Então quando você fala shalom, quando você fala a paz do Senhor, você está falando para a pessoa assim, eu desejo que se tiver alguma coisa quebrada na sua vida, seja consertada agora. E se tiver faltando, que seja completada agora. Então quando eu falei para vocês, aqui agora, nesse exato momento, que eu desejo que a paz do Senhor seja algo real, vital, poderoso na sua vida, irmãos, eu estou falando que se tiver alguma coisa quebrada, vai ser consertada, e se tiver faltando, vai ser completada pelo poder sobrenatural de Deus. Então eu vou te dar mais uma chance agora para você responder com fé, amém? Eu desejo que a paz do Senhor seja algo real, poderoso e vital na sua vida hoje, em nome de Jesus. Está vendo que quando entra o conhecimento, a resposta é diferente? Sempre quando nós conhecemos aquilo que Deus está falando, quando nós entendemos o que Ele está falando, a nossa resposta é diferente, é cheia de expectativa, a nossa resposta é cheia de fé, amém, queridos? A palavra de Deus, ela veio para trazer uma revelação, e não apenas um conhecimento, uma ciência, mas uma revelação daquilo que Deus está falando conosco. E eu agradeço a oportunidade, o convite feito pelo pastor Joaquim, pelo nosso irmão Edilberto, para estar com vocês aqui. Eu amo vocês, amo essa igreja. Tenho visto já de anos para cá o crescimento da igreja, não só físico, né, mas o crescimento, o amadurecimento de cada um de vocês. Nós estamos no culto em plena segunda-feira, né, um dia de semana, e estamos num momento do nosso país dificílimo, né, onde nós nunca vivenciamos antes, os mais velhos podem falar. Na história do nosso país, nunca enfrentamos uma crise tamanha e nunca enfrentamos tanta coisa junto, né? Na sociedade. Ontem mesmo nós tivemos a maior manifestação civil, né, pública do Brasil na nossa história. As pessoas foram à rua querendo aquela impeachment. Você já está cansado de ouvir sobre isso. E eu vim aqui hoje pensando, o que eu vou falar com esse povo? Eu gosto de, quando chegar no lugar, eu respirar o ar.
eu fico pensando em algumas palavras, né? Porque às vezes eu prego aqui, prego ali, viajo pregando e prego, ontem pregando na nossa igreja, e você às vezes é influenciado, e eu estava pregando os últimos 2 domingos na minha igreja, na nossa igreja lá na Barra, e eu preguei de manhã e de noite, então eu estava influenciado por essas 2 palavras que eu estava pregando nos últimos finais de semana. Mas quando eu cheguei ali, o Espírito Santo me direcionou para uma coisa que Ele quer falar pontualmente com vocês hoje à noite. Amém? Algo pontual. O Espírito Santo, ele é assim, ele vai exatamente onde nós precisamos. Você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Amém? Pastor, eu posso descer? Glória a Deus. É lícito para mim descer? Gente, abre a sua Bíblia aí no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, por gentileza. O pessoal da filmagem, tá legal? Vai reposicionar aí a câmera 2, 3. Eu estou tirando vocês do foco, né? Pronto. Porque eu gosto de falar, às vezes, olhando mais de perto, assim, para ver, entrando no olho de vocês, a revelação da palavra de Deus. Amém, queridos? Evangelho de Marcos, ou João Marcos, segundo, né, os mais íntimos na sua família. Marcos, no capítulo 6, ele descreveu uma passagem conhecidíssima. Uma passagem que talvez você já tenha ouvido o pastor Joaquim e vários outros ministros ministrando a respeito dela. Talvez você mesmo já tenha ministrado em algum lugar essa passagem. Sabe, você já pode ter lido essa passagem talvez várias vezes, mas entenda que a palavra de Deus, ela tem um coração, ela bate, ela não é apenas um livro, ela vem com revelação, ela está viva, amém, queridos? E ela vai falar com você hoje de uma maneira que ela nunca falou antes, exatamente para te alcançar aonde você está. Você crê nisso? Você crê que Deus pode entrar exatamente onde você precisa hoje? Quem achou em Marcos capítulo 6 aí diz amém? Amém. Graças a Deus. Versículo 34 em diante. Versículo 34 em diante. Mais para trás um pouquinho? Ok. Fica aqui então, ó. Legal aqui? Cadê a câmera ali? Tá ótimo. Versículo 34, Marcos 6, está escrito: E Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Jesus viu a multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. A primeira coisa que eu quero que você veja nesse versículo é que Jesus, ele viu a multidão. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, de acordo com Hebreus 13, versículo 8. Ou seja, se ele viu antes a necessidade do povo, hoje ele também vê a sua necessidade. E quando ele viu, ele já teve logo uma reação. A compaixão fez com que Jesus fosse até eles e começou a ensinar. Perceba que Jesus viu que eles estavam sem líder, eles estavam sem liderança, eles estavam sem ensinamento, eles estavam sem direção. Sabe, muitas vezes você olha para o que está faltando na sua vida, e você pensa em tantas coisas que você precisa, mas na verdade Deus está falando com você hoje que você não precisa de tudo que você pensa que precisa. O que você precisa mais hoje é de uma direção. Deus, ele quer te dar uma direção, ele quer te passar uma coisa que vai mudar o seu rumo, que vai mudar a sua história, que vai abrir os seus olhos para alguma coisa que você não está vendo ainda. Porque muitas vezes, meus irmãos, entenda isso, muitas vezes quando nós passamos por uma crise, quando nós passamos por problemas e apertos, sabe, nós menosprezamos o que nós temos. O que você tem? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite na minha botija. Sabe, muitas vezes na crise nós menosprezamos o que temos, nós sempre olhamos para o que temos e achamos que aquilo não é suficiente. Achamos que aquilo não é bom o suficiente, achamos que aquilo não vai dar para pagar, não vai dar para fazer, não vai dar para viver. Quem está sentindo isso hoje em dia? Alguém já sentiu isso ou não? Sabe, o Brasil hoje está como se fosse na época de Elias, né? Naquela seca, a terra está seca, né? E cada dia mais nós sentimos isso. Olha o versículo 35 que diz então: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto. Repete comigo: o lugar é deserto. E o dia está muito adiantado. Repete de novo comigo: o lugar é deserto. Interessante isso. Eu não sei se você está lendo junto comigo, mas pelo que eu li aqui, no versículo 34 e versículo 35,
eu percebi que aquelas pessoas buscaram ao mestre, ao Senhor Jesus, sim ou não? Foram atrás dele. Quando Jesus viu aquela multidão, Jesus começou a ensinar. Eles estavam com quem? Com Jesus. Eles passaram o dia inteiro com quem? Ouvindo as palavras aos pés aprendendo. Isso não é bom? Está na presença do Senhor, está na presença de Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Isso não é maravilhoso? Não é o lugar mais seguro do mundo? Sim ou não? Mas repete comigo o versículo 35, que diz assim: e como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto. Repete comigo: o lugar é deserto. Gente, eu nunca imaginei que seguir a Jesus ia acabar me levando por um lugar deserto. Mas eu estou seguindo Jesus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou buscando ao Senhor. Como que eu estou nesse lugar agora? Chegou no final do dia, agora que passou muito tempo, já é muito adiantado, já está passando muito tempo, e eu me encontro nesse lugar. Como é que Deus permitiu eu chegar nesse nível? Como é que Deus me permitiu chegar nesse lugar? Como é que eu me encontro agora num deserto na minha vida? Eu estava seguindo o mestre, eu fui atrás dele, eu estou ouvindo as palavras dele. Como que eu posso ter chegado num deserto? Você percebeu isso na Bíblia, não? Eles seguiram a Jesus e acabaram num deserto. Como pode? Nós seguimos a Jesus e de repente, quando olha para o lado, estou num deserto. Que isso? Como que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Eu pensei que Deus fosse me levar para um lugar de abundância, um lugar maravilhoso, um lugar de prosperidade. Como que agora, no final do dia, eu me encontro num deserto por ter seguido o mestre? Olha o versículo 36 que diz: os discípulos, na verdade, no versículo 35, quando falou que o lugar era deserto, falou assim: o dia já é muito adiantado. E versículo 36 diz assim: despede-os. Olha o que os discípulos falaram para Jesus: despede-os para que vão aos lugares e às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Estou no deserto e não tenho o que comer. Estou no deserto, numa terra árida, numa terra seca, não tenho oportunidade, não tenho o que comer aqui. Agora eu quero que você imagine, ali estava cheio de homens, mulheres, crianças, todo mundo seguindo ao mestre. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Quem é casado, levanta a mão aqui. A maioria é casada, então vai entender bem o que eu estou falando. Eu também sou casado, vai fazer agora 19 anos que eu estou de casamento. Eu tenho uma filha de 15 anos. Você lembra? Está ficando velho, hein? Eu tenho uma filha de 15 anos. Então, uma moça, está maior do que a minha mulher. Eu tenho um filho de 10, vai fazer 11 esse ano. E a de 11 vai fazer 12. E graças a Deus, hoje em dia, pastor Joaquim, a gente tem que explicar tudo nos mínimos detalhes, né? Porque o mundo mudou tanto, né? Que a gente tem que explicar. A primeira coisa que eu quero explicar para os irmãos é que eu estou casado há 19 anos com uma mulher. Primeira coisa. A gente tem, glória a Deus, amém, irmão. A gente tem que, Deus te abençoe, parabéns, parabéns. Eu estou casado com uma mulher, e o segundo milagre, com a mesma mulher. Quem pode dar glória a Deus aí? Cada vez mais está se tornando mais raro, né? Na igreja você vê um pastor, uma mulher, está casado com uma mulher e com a mesma. É só Deus hoje em dia, né? Essa coisa é um milagre realmente. E você que é casado, você vai me entender o que eu estou falando, sabe? O homem, ele tem uma peculiaridade. O sexo masculino, o homem, né? Ele quando ele está com fome, como é que ele fica? Feliz? Beijando a mulher, dando um abraço nos filhos. Como é que o homem fica mal-humorado? Fala sério. O homem, quando chega em casa, morrendo de fome, como é que fica? Eu vou dar uma dica para as mulheres aqui hoje à noite. Você quer conseguir qualquer coisa do seu marido? Pede para ele depois que ele comeu, jantou ou almoçou, tomou banho, está sentadão lá no sofazão ou na cama, com todo o poderoso controle remoto na mão, trocando de canal sem parar assim, sabe? Aquela hora que fica sem parar, trocando de canal. Aquela hora é uma hora excelente para chegar do ladinho dele e dar um beijinho, etc. E começar a pedir o que você quiser, se ele vai fazer qualquer coisa. Não peça nada na hora que ele está com fome, porque vai ser não certo. Agora imagina num deserto, milhares de homens seguindo a Jesus,
Talvez porque a mulher mandou, talvez porque às vezes o filho estava doente, foi lá, ou mandar o mestre orar, ou precisava de uma coisa, foi lá e ficava escutando aquilo, submeteu, de repente chega, está num deserto, está com fome, não tem para onde correr, não tem o que fazer. Como que vai ficar aqueles homens? Fica nervoso, sim ou não? Está com raiva? Quer ver outra coisa que deixa o homem com raiva? Os filhos chorando, com fome, no deserto. Fala assim, porque quando os filhos estão chorando no deserto, a mulher chega para o homem e fala o quê? Seus filhos estão morrendo de fome, você não vai fazer nada não? Não vai trazer comida, você não vai prover nada, não vai trazer nada, como é que é isso? Você não está vendo as coisas como é que está aqui em casa não? Está todo mundo, as crianças chorando, morrendo de fome o dia inteiro, aqui estamos num deserto, seguindo a Jesus, indo para a igreja, buscando a Deus, escutando o ensinamento, chegamos, estamos nessa posição, nessa situação na nossa vida hoje, você não vai fazer nada? O homem já está com fome, morrendo de fome, não está vendo perspectiva, não sabe o que vai fazer, está seguindo Jesus, o que ele vai ficar? Ele vai ficar nervoso, a mulher vai ficar nervosa, as crianças chorando. Olha o que os discípulos amados de Jesus, que andavam todo dia com o mestre, aprendendo grandes ensinamentos, olha o que eles falaram para o mestre: manda todo mundo embora, versículo 36, manda todo mundo embora, para os lugares, para as aldeias, aí para o lado, para achar pão para comer, porque está todo mundo com fome, não tem o que fazer. Deram uma dica para Jesus: Jesus, manda todo mundo embora, porque o negócio vai ficar feio aqui, a multidão está ficando já nervosa, já vieram reclamar comigo, pegaram Natanael ali pelo cangote, e falaram assim: olha, que história é essa? Tu seguindo a Jesus, mandar aí uma carta aí reclamando no ministério de Jesus Cristo Internacional de Nazaré, esse ministério que vocês inventaram, isso não é de Deus, porque eu estou seguindo vocês e acabo num deserto. Que história é essa? Estou aqui me associando com vocês e acabo nessa situação, meus filhos morrendo de fome, todo mundo, e agora, como é que faz? Aí o versículo 37, Jesus, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Aí, os discípulos que já estavam com tudo planejado, porque quando você vê uma necessidade, o que você faz? Você pode ser um homem de Deus, você pode ser o que quiser, mas quando você vê uma necessidade, a primeira coisa que nós fazemos, a nossa mente já começa a pensar, principalmente um homem, alternativas racionais, o que fazer? Manda para a aldeia circunvizinha, manda para algum lugar, para outro lugar, para se livrar daquelas reclamações, daquele conflito que vai acontecer no local. E naquela hora que eles chegam para Jesus e dão ali uma dica, só esperando Jesus falar isso: manda todo mundo embora logo, porque já acabou o culto, já não tem mais cantina, manda todo mundo embora porque não tem o que comer, não tem o que fazer, Deus sabe, manda todo mundo embora. Aí Jesus, no versículo 37, ele tem uma resposta que, se fosse eu e você ali, o que a gente ia fazer? A gente estava lá seguindo o mestre, obedecendo, e de repente Jesus falou assim: está todo mundo com fome? Tá. A gente está num lugar deserto, já está muito adiantado, já está de noite, já acabou o culto, chega, né? Então faz o seguinte: dá vocês de comer para eles. Eu estava conversando com o pastor Joaquim ali atrás, e ele me falou algumas coisas, me deu o segundo CD de vocês, parabéns, de louvor da igreja, e também me deu um presente de um livro dele. E eu estava pensando, eu estou muito tempo atrasado, eu tenho que escrever mais livros, sabe? E eu tenho um livro que está na minha cabeça, que o título do livro vai ser o seguinte: A Insanidade de Jesus. Porque não é possível. Você olha para Jesus, você lê os evangelhos, você vê que Jesus, ele às vezes não batia bem. Imagina uma hora que ele estava seguindo um homem chamado Jairo. A Bíblia diz que tinha multidão seguindo ele, apertando, puxando. Multidão na Bíblia é 20 mil pessoas, 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Imagina aquele garoto de 30 e poucos anos, 31, 32 anos, cabeludo, né? Segundo os quadros que nós vemos por aí, né? Barbinha, cabeludo, papá andando com aquela roupa branca, etc, aquela sandalhão, etc, andando, e de repente os discípulos ao redor, né? Aqueles 12 seguranças andando ao redor dele, mas não dá para se controlar. Uma multidão puxando, puxava tudo, puxava cabelo, puxava roupa, puxava tudo, e misericórdia. Mas a Bíblia diz que ele não parou para ninguém, ele ficou seguindo aquele homem chamado Jairo, e ficava seguindo ele, seguindo para onde ele ia atrás, etc. De repente, do nada, Jesus fala assim: alguém me tocou. Está de brincadeira. Os discípulos, imagina Pedro olhando para André naquela hora. Meu Deus, tem a multidão puxando o cara. Está todo mundo quase arrancando a roupa, fazendo, e de repente ele fala assim: alguém me tocou? E fica procurando, e a multidão puxando o cabelo, puxando tudo, puxando para lá, para cá, a pessoa tentando segurar.
Imagina Felipe falando com Natanael, ele tomou um remédio hoje? Outra vez ele estava lá pregando, ministrando a palavra, de repente chega a mãe e os irmãos, e vem um discípulo e fala, olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Está de brincadeira. Jesus falava algumas coisas, ele falava que, era assim, se você estivesse na hora lá, você ia falar assim, acho que esse garoto aí não é de Deus, não. Imagina num deserto, os discípulos já deram a dica para ele, já falou o que tinha que fazer. Já viu que o negócio estava ficando feio. Aí Jesus chega para ele e fala assim, dá de comer a vocês. Aí um discípulo olhou para o outro e falou assim, é um daqueles dias. É um daqueles dias, Deus te fala uma coisa que você não entende nada, você sai de lá sem saber o que eu vou fazer com essa palavra que Deus me falou hoje. O que eu vou fazer da minha vida agora? Aí um discípulo deve ter olhado para a cara do outro, versículo 37, acompanha comigo. E eles disseram assim, olha a resposta dele, iremos nós e compraremos 200 dinheiro de pão para darmos de comer? Assim, eles já responderam, Jesus falou assim, se tivesse 200 dinheiro, se tivesse, não sei quanto que seria isso hoje, mas se tivesse um volume de, a gente teria que ir lá comprar tudo para trazer para essa multidão, que, tipo assim, Jesus, o que você está me pedindo, mestre, Rabi? É uma coisa que, pelo amor de Deus, né? Você está bem? Aí, versículo 38, eles vão e voltam, e versículo 38 está escrito assim, e ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver. Olha que coisa interessante. Deus, ele sempre vai te dar o gabarito da prova antes de te mandar para a prova. Olha que interessante, ele nunca te deixa no fogo. Olha que coisa interessante. Primeiro ele fala assim, dá a vocês de comer. Aí os caras ficam, mas se eu tivesse 200 de dinheiro, o que você vai fazer? Vai lá, não sei aonde, tem cavalo para ir lá, como é que vai trazer, como é que não faz a logística, etc. Aí de repente Jesus chega assim, faz o seguinte, vê quantos pães vocês têm. Deu para eles o caminho, deu para eles uma instrução, deu para eles uma direção. Escuta, direção é o que você precisa hoje, de uma direção para se posicionar para um milagre na sua vida. Então perceba que ele falou assim, olha, para não deixar os discípulos sem saber o que vai fazer da vida, você vai fazer churrasco, você vai fazer padeja, você vai fazer coxinha, falou para eles, procura saber quantos pães vocês têm. Aí o discípulo olhou para a cara do outro, captei vossa mensagem, amado mestre. Aí foram lá, começaram a ver, alguém tem pão aí, alguém trouxe alguma merenda, alguém tem algum sanduíche, etc. Deus já está dando já uma dica, né? Já está dando um gabarito aqui. E versículo 38 ainda, e sabendo eles, disseram, voltaram para Jesus e já apresentou o que Jesus falou. Olha, nós temos 5 pães e temos 2 peixes. Além de ter 5 pães, ainda trouxe mais 2 peixes. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. 5 pães e 2 peixes é suficiente para alimentar 12 homens? Imagina uma multidão de 5.000. E criança, e mulher. É suficiente? Sim ou não? Mas foi o que eles apresentaram. Por quê? Porque Jesus disse, vai ver quantos pães vocês têm. Jesus não disse, vocês precisam de tantos pães para isso. Não, Jesus disse, me dá o que você tem. O que você tem está carregado com poder para multiplicar. O que você tem é o que Deus precisa para agregar valor, para aumentar. Quem está me seguindo? Tem mais coisa aqui, olha só. Versículo 39, acompanha comigo. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Olha para mim agora. Olha que coisa. Meu Deus do céu. Jesus, ele era demais. Você lembra aquela mulher Ciro-Fenícia que chegou para Jesus uma vez, que tinha uma filha que estava quase morrendo, endemoniada, aí a mulher foi lá humildemente, cheia de fé, pediu para Jesus para libertar. Jesus não deu bola, não quis saber. Quando Jesus respondeu, sabe o que ele falou? Você para mim é uma cachorrinha. Você para mim é uma cadela, um cachorro.
Jesus falou com aquela mulher, Jesus chegou para aquela mulher cheia de fé e falou assim: você não passa de um cachorro para mim. Jesus falava cada coisa. Agora, nesse momento, que os discípulos pensavam que estava acertando, né? Trouxe lá 5 pães, 2 peixinhos. Poxa, agora Deus vai fazer alguma coisa. Aí entregou para o mestre vai e fala assim, olha para aquela multidão e fala, manda todo mundo sentar em ranchos, em grupos, de 50 e de 100. Nessa hora, Felipe deve ter olhado para Mateus. Mateus, fala com Pedro isso. Aí Pedro já estava lá tentando apaziguar o negócio todo lá. Aí de repente, Mateus vai lá, chega assim no ouvido de Pedro e fala: Pedro, tem um negócio seguinte, o quê? Fala, o que está acontecendo agora? Aqui o mestre falou que é para todo mundo sentar. Tá, vou mandar sentar, mas não é sentar de qualquer jeito. É para todo mundo sentar em grupos, de 50 e de 100. Peraí, como é que é? O mestre que falou, eu não sei, o Felipe me falou, Natanael viu lá que ele falou isso, e eu estou te passando, o mestre mandou sentar em grupos, de 100, de 50, sentar em grupo de 100, 50, para que isso? Você já chegou a alguma situação na sua vida que você recebe uma instrução de Deus, Deus está falando com você, você fica assim, para que eu vou fazer isso? Às vezes parece que não faz sentido. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que sair daqui hoje com uma palavra de Deus que não faz sentido na sua vida. Porque o que Deus quer fazer na sua vida realmente não vai fazer sentido. Não vai ser algo convencional, não vai ser algo que você está preparado, mas tudo tem um propósito. Repete comigo, propósito. Vou te mostrar o propósito de você sentar em 100 e 50. Olha só. Pedro então ouviu, Mateus falou com ele, ele começou, bom, então me ajuda aqui, né? Traz aí o pessoal, vamos começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que foi? O pessoal gritando. A mulher chega, o que é isso aí? Meu filho está chorando, o que é isso? O que você está fazendo? Aí, não, minha irmã, eu estava contando, irmã, você está me atrapalhando, começar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, aquela criança tirando. Aí a mulher olhando para a cara dele assim, e aí, 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50. Ei, vocês aqui. Vocês aqui, quem? A gente? Vocês aqui. Fica todo mundo quietinho aqui. Mas meu filho está morrendo de fome. E o marido chutando, o que é isso? Eu pensei que isso aqui fosse uma coisa de Deus. Eu pensei que se Jesus fosse homem de Deus. Que é isso? Que história é essa? Não, faz o seguinte, por favor, por gentileza, fica aqui, ó, só um pouquinho, senta no chão. Sentar? Mas que é isso? Mas por que eu vou sentar nesse deserto? Por que eu vou ficar aqui parado no deserto? É Deus que quer que eu fique parado no deserto. Que é isso? O mestre mandou, por favor, você pode ficar aqui. Tá, e todo mundo sentou chorando, reclamando, e de repente começa de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o pessoal lá reclamando, e chorando, e a mulher reclamando com o homem, mais 100, ei, vocês, pode ficar aqui só um pouquinho, quanto tempo que eu tenho que ficar aqui? É só eu acabar de contar vários grupinhos aqui, mas tem 20 mil pessoas, vai demorar a contar de 50, de 100, num total de 10, 15 mil, 20 mil pessoas, sim ou não? Vai demorar um pouquinho, irmão. Vai demorar ou não vai? Aí o pessoal foi sentando. E de repente o pessoal está sentado de algum tempo lá, baixa um pouco a poeira, baixa um pouco a bola. O pessoal fica posicionado, fica ajustado, para poder começar a receber o que Deus quer fazer. Sabe por que Jesus mandou separar em grupos? Por 2 razões. Primeira, você tem que se organizar para receber qualquer coisa de Deus. Deus não vai te dar nada se você não estiver preparado para receber. Deus não permite que nada cresça se o homem não estiver ali para lavrar a terra. Deus não vai permitir que nada cresça na sua vida se você não se preparar para receber. Tem pessoas aqui que não querem esperar nada e querem receber hoje. Deus não vai fazer isso, porque Deus é um excelente administrador, Deus é um excelente engenheiro, Deus sabe como posicionar as coisas, Ele sabe como montar uma coisa na sua vida que vai ficar estável. Tem muita gente aqui que não recebe nada, porque Deus sabe que se você receber a bênção, você vai começar a adorar a bênção e esquecer o abençoador. Você não está preparado ainda. Deixa eu te falar uma coisa um segredo para você sair daqui com ele. O tempo de Deus na sua vida está diretamente relacionado à sua preparação para receber o que Ele quer te dar. Quando que é o tempo de Deus? Quando você estiver preparado para receber.
Tem pessoas que passam a vida inteira e não recebem nada. Você vê outra pessoa que converteu ontem, já está mudando a vida. Por quê? Porque está preparada para receber algo de Deus. Não sei se Deus está falando com você hoje aqui. A segunda razão pela qual Jesus, e essa é muito boa, a segunda razão pela qual Jesus mandou todo mundo ficar sentado em grupos, foi para baixar um pouco a poeira deles, porque eles estavam chorando muito, reclamando muito, com muita fome, desesperado. E deixa eu te falar uma coisa, muito importante, e é bom você aprender isso. Se você já sabe, glória a Deus, mas se não, escuta. Deus, Ele é como um salva-vida. Você já viu um salva-vida salvando alguém na praia? Já viu uma pessoa se afogando de verdade? Uma pessoa se debatendo? Já ouviu falar naquele termo, o abraço dos afogados? Já ouviu falar sobre isso? Mais ou menos está acontecendo com Lula e Dilma hoje em dia. O abraço dos afogados é o seguinte: quando você vai tentar salvar uma pessoa que está se afogando, ela se debate, ela vai te dar um soco na cara, porque ela está desesperada, não sabe nem mais quem você é, e ela vai te abraçar e vai para todo mundo para o fundo. O salva-vida, ele tem uma técnica para salvar a pessoa. Quando ele vê a pessoa, ele não salva na hora, não. Ele deixa a pessoa se debater um pouco, engolir um pouco de água, para quê? Para perder um pouco a força. Para quando chegar lá, não dar muito problema na hora de puxar. E se chegar lá, o cara der muito problema, ele ainda pode dar um soco aqui no queixinho, para dar uma desmaiadinha e trazer o cara numa boa. Porque do jeito que ele está nervoso, não vai conseguir ser salvo. O que eu estou falando com vocês? Eu estou falando com vocês que Deus não tem trato com nervosinho. Enquanto você estiver nervoso, Deus não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque não é pela sua necessidade que Deus se move, é pela sua fé. E a fé não fica nervoso quando o que Deus vai fazer, não. A fé crê e recebe na hora. A fé, ela se acalma, ela se esforça para entrar num repouso. Quem está me entendendo? A fé crê que tem antes de ver. Isso vai te trazer calma, confiança em Deus. Está me entendendo? Enquanto você estiver nervosinho, é a sua carne querendo, desesperada, querendo comida, querendo sair do deserto. Deus não tem trato com o nervosinho. Olha que coisa interessante, uma mulher quando está grávida, ela está com o seu seio cheio de leite, né, o seu peito cheio de leite para dar para o neném, né, o neném, ele fica chorando. Quem já teve filho homem aqui? E filha mulher? Eu tenho 2 meninas e um menino. Olha, as minhas 2 meninas era tão bom. A minha mulher botava assim, mamava devagarzinho, né? Ia lá. O meu filho, eu chupava os 2 peitos da minha mulher em 1 segundo. E depois queria mamadeira, e outra mamadeira. E tinha que botar sustância ainda na mamadeira, que gritava, desesperado, você que morrer, esfomeado. Olha que coisa interessante, tem muito cristão hoje em dia assim na igreja, desesperado, chorando, desesperado, esgoelando, e Deus está na sua frente, Deus está pronto para fazer algo maravilhoso, Deus está pronto para te dar tudo o que você precisa, mas enquanto o neném está chorando, ele não bota a boca no bico. O neném só bota a boca no bico quando para de chorar, aí vai... O cristão hoje em dia está chorando igual um neném. Deus está lá com tudo que precisa para ele mamar, para ele receber sustância, mas o cristão não recebe. Por quê? Porque não para de chorar. Sabe aquele ditado que diz no mundo por aí, quem não chora não mama? É mentira, irmão. Enquanto você estiver chorando, você não vai mamar. A pessoa pensa que tem que chorar. Você não tem que chorar. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu, o Senhor, sou Deus. Se você não se aquietar, você não conhece Deus. Você não vai experimentar Deus. Você não vai ter o que Deus quer te dar. Se você não ficar quieto, se você não ficar calmo, você não vai ouvir instrução. Você não vai sentar, você não vai se organizar, você não vai se preparar. Você não vai se acalmar. Deus não tem trato com o nervosinho, entenda isso hoje. Quanto mais cedo você entender isso, menos você vai perder tempo em ficar com aquelas orações. Deus, não é pelo seu muito falar que você vai ser ouvido. Quem pensava isso era aqueles hipócritas fariseus que pensavam que seu muito falar é ouvido. Não, Deus, ele já sabe o que você precisa antes de você pedir. Mas ele fala, pede e receberá. Busque e achará. Bate na porta e alguém vai abrir, porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate a porta é aberta. Creia que pedir é receber. Então quando você pediu, Deus te deu uma instrução, talvez não seja a resposta que você estava esperando, talvez não seja aquilo que você pensava que precisava, mas Deus já te deu o caminho para você chegar em algo muito melhor do que você pensava que você precisava. Eu vou te mostrar isso agora, olha lá, versículo
40. E eles assentaram, repartidos 100, 100, 50, 50. Se prepararam, obedeceram. Aí o versículo 41 diz assim: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu. Repete comigo: partiu. E partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Olha para mim, por gentileza. Eu vou passar rápido nesse versículo. Escuta assim. Jesus, ele pegou aquela oferta, 5 pães e 2 peixes, que não era suficiente. Deus aceita a oferta que você dá, que não é suficiente. O pouco que você pensa que você tem, entenda que eu vou te falar, Deus sabe o que você pensa que você não tem. Tudo que você olha e fala: isso aqui é pouco, isso aqui é insuficiente, não dá para mim viver. Deixa eu te falar uma coisa bem interessante. Se aquilo que você tem hoje, material que eu estou falando, porque isso aqui é uma coisa material, pão e peixe é coisa material, é ou não é? Você come isso, não come? Você pega na mão, é tangível, não é? Pão e peixe é material, então Deus está falando de coisas materiais aqui, ok? Tudo que você tem de material, que não é suficiente para você, você tem 2 opções: ou comer aquilo, que não vai ser suficiente, ou transformar aquilo numa semente. Quem está me entendendo? Quem deu para eles aquela oferta, nós entendemos que foi um jovem, foi um menino, que deu para eles aqui 5 pães e 2 peixinhos, transformou o que ele iria comer, a merenda que a mãe dele deu para ele, numa oferta a Deus. Jesus pegou aquela oferta não era suficiente, mas Deus não está interessado que você dê para ele o suficiente. Sabe por quê? Se você desse para Deus hoje uma oferta suficiente, o pastor chega assim: nós precisamos apenas de R$1 milhão para construir aqui um novo templo. Se uma pessoa que desse R$1 milhão, Deus não é a intenção de Deus. Você até poderia dar. Na verdade, Deus quer te levar para esse nível. Uns 3 améns aqui, ok? Deus quer te levar para um nível que o pastor chega assim: nós precisamos de 100 mil para fazer uma coisa. E o pessoal lute para dar os 100 mil. Você não quer chegar nesse nível, não? Chegar no nível que fazer 100 mil não faz cosquinha, não fede, não cheira, você não vai nem sentir se sair 100 mil do seu bolso. Você não quer chegar nesse nível, não? Nós pensamos tão pequeno de vez em quando, né? A gente pensa pequeno. A gente vai me pedir uma oferta de 100 mil. Irmão, se você der uma oferta de 100 mil, porque não está faltando, você não está precisando. 100 mil não é nada. 100 mil, dá 100 mil. Deixa eu te falar. Deus não quer que você dê o suficiente. Primeiro, porque Ele quer que todo mundo seja abençoado, e você seja abençoado quando você dá. Dê e de volta você receberá a medida recalcada, sacudida, transbordante, jogarão no seu colo. Lucas 6,38. Mas entenda o seguinte: Deus não está interessado em que você dê tudo suficiente. Por quê? Porque se você pudesse fazer o que Deus mandou você fazer, a glória seria sua. Deus te pede coisas que para você parece inatingível, que para você parece difícil, para você parece que você não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você não vai conseguir. Ele sabe que você, por você mesmo, não é o esperto suficiente para fazer. Ele sabe que você não vai conseguir prover para aquela multidão. Ele sabe que aquilo que Ele está pedindo para você é muito difícil, mas Ele quer que você obedeça. Sabe por quê? Porque você vai conseguir isso na força dEle. Você vai conseguir isso de acordo com uma tecnologia dos céus chamada unção. É uma tecnologia celestial que os homens não entenderam ainda, não conseguiram manejar ainda, embora esteja à disposição da humanidade desde Gênesis. E é interessante o fato de saber que o diabo, ele fica olhando, o seu inimigo espiritual, ele fica olhando para você para saber se você entende um pouco sobre unção ou não. Sabe por quê? Porque nenhum outro ser na terra, a não ser o ser humano, foi ungido, senão um ser chamado Lúcifer. Lúcifer, de acordo com Ezequiel, Isaías, que foram os únicos 2 profetas que descreveram a respeito de Lúcifer, fala que ele era um querubim, ou seja, uma categoria de anjo, que é um anjo da guarda, ungido. Único ser celestial que você vê na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, que foi ungido. Nenhum outro anjo foi ungido. Quanto tempo Lúcifer ficou reinando porque ele tinha um trono? Quanto tempo ele ficou reinando usando da unção? É por isso que hoje ele sabe como derrotar um ungido. Sabe por que? Deixa eu te falar coisas interessantes sobre a unção. Quando você é ungido de Deus, você se torna, primeiro, imbatível. Não estou falando que você não vai ser sujeito a problemas, mas estou falando que você vai ser imbatível. Você vai passar pelo problema, mas não vai ficar nele.
Você fica indestrutível. Não é que as pessoas não vão tentar te matar, te destruir, não. Mas você não vai, você pode até cair, mas você não vai ser destruído. Quem está me entendendo? Você pode até desanimar, mas você não vai desistir. Quem está me entendendo? Por causa da unção. A unção, a Bíblia diz que Saul, o primeiro rei, ele foi ungido por Deus, e lá no final da vida dele, quando ele estava fazendo tudo de errado, isso é interessante nós entendemos, mesmo quando você está fazendo tudo de errado, sabe, Saul está fazendo tudo de errado, buscou informação com bruxas, fez o que quis, desobedeceu a Deus, mas a Bíblia diz que quando ele estava lá em Gigal, os inimigos tacando flecha, ele estava encurralado num lugar, ele corria, e as flechas pegavam nas pessoas ao redor dele, pegavam nos soldados dele, todo mundo morria, mas a Bíblia diz, ele não era atingido. O que é isso? Unção. Jesus, Cristo. O que significa a palavra Cristo? Alguém falou aí, fala mais alto. Ungido. Tem gente que pensa que Cristo é o último nome de Jesus. Qual é o seu nome? Jesus Cristo. Não. Cristo significa ungido de Deus. E a Bíblia diz que Cristo está onde? Em nós. E essa é a esperança da glória. A unção está em nós. Você é um cristão porque você foi ungido com Cristo. Tentavam matar Jesus. Ele falava, pregava, etc. As pessoas assim, ficavam com raiva. Aqueles fariseus ficavam com raiva. Os religiosos ficavam com raiva. Sabe o que faziam? Vamos tacar ele do penhasco aqui de cima. O que a Bíblia diz? Ele passava pelo meio deles. Alguém fazia alguma coisa? Alguém conseguiu matar ele? Sim ou não? Aí a Bíblia diz que um certo dia tentaram apedrejar ele. Por quê? Porque ele curou um cara com a mão mirrada, ele curou outro aleijado no sábado. Não podia fazer isso, vamos apedrejar. Todo mundo pegou a pedra, conseguiu apedrejar? Jesus lutou com eles? Não, simplesmente passava pelo meio deles. O que é isso? Unção. Jesus um dia sentou para almoçar na casa de um cara muito rico, um baixinho, chamado Zaqueu. O pessoal falou mal dele pra caramba, por que ele sentou na casa de Zaqueu? Aquele cara é como se fosse Lula hoje, imagina. Jesus vai almoçar com Lula, imagina. Aí, como se fosse alguns desses aí que você está cansado de ver por aí, do nosso PT, né? Aí, imagina Jesus sentar com ele. A Bíblia diz que Jesus sentou na mesa. De repente, do nada, Jesus não falou nada. Jesus não pregou, não ensinou, não fez nada. De repente, do nada, Zaqueu se levanta e fala: se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. Se eu defraudei, e eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. Jesus falou: tá. Hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus não fez nada. O que é isso? Unção. Lembre-se disso quando você for sentar na mesa para negociar com alguém da próxima vez. Fala menos, se proteja. Deixa a unção. A unção serve para muita coisa. A Bíblia diz que a unção serve para também, é uma tecnologia celestial que está na terra para a gente usar. A unção serve também para despedaçar todo tipo de jugo que as pessoas botam no seu pescoço. Ela despedaça jugo. A pessoa fala que você é isso e aquilo, a unção vem e quebra o que a pessoa falou. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é quem a Bíblia diz que você é. A unção quebra aquele jugo. A unção serve para outra coisa, a unção serve para afastar fardo do ombro. Está pesado de carregar? Vinde a mim, vós oprimidos, cansados, porque troca de fardo comigo, porque o meu fardo é leve, suave, eu vou te aliviar. Mateus 11, 28, 29, então perceba que a unção serve também para você trocar de fardo. Quando você for orar, lembre-se disso. A oração é um lugar onde você troca, onde o fardo troca de ombro. Sai do seu e vai para o dele. É a unção que vai fazer isso. Vai aliviar, tirar aquele fardo dos teus ombros. A Bíblia diz que a unção serve para ensinar. Você pode talvez não ter estudado muito, talvez não ter muita educação, assim como Pedro, assim como outros discípulos que também eram iletrados e indoutos, mas a Bíblia diz em Atos que Pedro, depois quando começou a falar, depois foi batizado pelo Espírito Santo, e ele estava com uma eloquência muito grande, as pessoas falaram assim, e perceberam que ele tinha andado com Jesus. A unção deu para ele eloquência no falar. Um homem que nunca estudou. Quem está me entendendo? A unção serve para muita coisa, mas eu não vim aqui hoje pregar sobre unção. Escuta isso, vamos continuar aqui rapidinho. Jesus pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, versículo 41, e ele partiu. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: se você está sentindo que a sua vida está sendo partida, despedaçada, quebrada, se prepara, porque isso é um sinal de que vai vir multiplicação aí na frente.
Se você está sentindo que eu não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho mais o que eu tinha, eu não sou mais, as pessoas não me respeitam, eu estou quebrado, eu estou partido. Se prepara, porque quando Jesus partiu o pão e partiu o peixe, ele deu para os discípulos e começou a multiplicação. Sempre antes de multiplicação, algo é quebrado, algo é partido. Você nunca vai inteiro para uma multiplicação, você vai quebrado, tu vai moído, mas vai multiplicar. Amém? Aí o versículo 42 diz: e todos comeram e ficaram o quê? Gente, se eles tivessem comprado 200 de dinheiro, todo mundo começou um pouquinho e se reclamando. O plano que Deus tem para você é muito melhor do que o seu. Mas você vai ter que obedecer a instrução deles. Você está entendendo por que eu vim aqui? Eu vim aqui hoje para te falar que você não precisa do que você pensa que você precisa. Tudo que você precisa é uma instrução de Deus, de como agir, o que fazer nesse momento da sua vida, nesse deserto que você se encontra. Quem está me entendendo? Você precisa de uma instrução. Você não precisa da matéria que você pede. Você precisa buscar a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para você receber uma instrução. Está me entendendo? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eles comeram, e não só comeram, ficaram fartos. Gente, eu conheço alguns irmãos da igreja que para ficar farto, não tem comida nessa cantina suficiente. Depois ainda pode ir para McDonald's, Burger King, pode passar em tudo, que o bicho ainda come mais. E se achar coxinha em casa, vai comer fria, uma pizza de ontem, vai comer. É verdade ou mentira? Tem uns aí que são magrinhos de ruim. Dá até raiva, é verdade ou não? Gente, eu conheço cada irmão na igreja. Uma vez eu fui levar um irmão, o nome dele é Viking, imagina o tamanho do cara. O apelido dele é Viking, é um professor, um mestre de jiu-jitsu, não sei quantos dan, e surfista, e tatuador, ele se converteu na igreja. E ele é desse tamanho assim, ele é um Viking. Aí eu fui pregar num lugar, ele foi comigo, tipo um segurança, né? Aí depois que a gente saiu, eu falei assim: eu vou galardoar o Viking, vamos parar num restaurante japonês, daquele do bom, que tem um buffetzão bom, é comida boa, japonês, quem gosta aqui? Não sei se todo mundo gosta, mas tem coisa boa lá, você que não conhece ainda. Mas o fato é que eu parei lá com o Viking, irmãos, a mulher dele ligou na minha frente, pro celular dele, falou assim: você esqueceu a casa trancada e levou a chave. A mulher ali estava na rua. E ele começou a rir e falou assim: olha, Anaísa, tu está perdendo aqui um jantar maravilhoso. Ele não estava nem aí. Aí ele desligou, eu falei: o que é a Anaísa querida? Não, ela está em casa na rua. Vamos embora então? Não, tá tranquilo. Manda mais um hot, mais um. E ficou pedindo. E ficou até, eu falei: meu Deus, não tem fundo o poço. Foi lá quebrar o restaurante, coitado do homem aqui. Eu gostava do homem, do dono do restaurante. Aí o que aconteceu foi que a Bíblia diz que, versículo 42, todos comeram e ficaram fartos. Tinha irmão igual aquele Viking lá, gente. Tinha irmão que comia, e tem irmã também, que eu vou te falar, só engana, né? Tem uns filhinhos também abençoados aí, né? Você compra, faz supermercado, no outro dia não tem nada na geladeira. Eu guardei um açaí atrás, lá no congelador. Eu guardei um açaizinho, lá guardadinho, no fim. Botei as coisas por cima, botei gelo, botei as coisas guardado, escondido no congelador. No dia seguinte, quando olhei, cadê meu açaí? Sumiu, eu só comi a metade para guardar para outro dia outra metade. Porque o meu açaí especial eu não boto xarope, eu boto um pouquinho de xarope e bato com morango, porque o xarope que faz mal, o açaí faz bem. Aí eu todo especialzinho, comi a metade, vou deixar outra metade amanhã de manhã, eu sei que vou guardar com fome, etc. Vou no açaizinho congelado, que delícia, devagarzinho, né? Fica aquele caldinho delicioso. Quando eu chego de manhã, cadê? Fui tirando tudo, cadê meu açaí? Meu açaí! Aí meu filho, parece assim, eu comi. Meu filho, se deixar qualquer coisa na geladeira, ele vai comer. Come qualquer coisa. Come tomate na hora, pega, chupa, come tudo. Mas você imagina. Aí, a Bíblia diz que todos comeram. Todos é todos. Criança, mulher, homem, o que estivesse passando na rua. E ficaram fartos. O plano de Deus para a sua vida é muito bom, irmão. Você vai ficar farto. É melhor do que você pensa. Versículo 43. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Sobrou. Deus tem um propósito para as coisas sobrarem na sua vida, irmãos. Isso é uma outra pregação, mas eu poderia pregar sobre o propósito que Deus tem para que as coisas sobrem na sua vida. O que você chama de desperdício, Deus chama de abundância.
Deus está interessado que sobre, mas Ele não deixa para lá não, Ele manda guardar tudinho, porque tudo tem um propósito. Deixa para outro dia, volta aqui comigo. Versículo 44. Está escrito assim: e os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Se você pegar em outro evangelho de Lucas ou Mateus, você vai ver que quem deu para eles aqueles 5 pães e 2 peixes foi quem? Um menino. A Bíblia contou que quantos homens comeram? Bota a mão assim na boca e fala assim, ó. Vamos fazer um culto racional? Olha o que Deus está falando conosco aqui. Raciocina comigo. A Bíblia contou 5.000 homens. Quantas mulheres a Bíblia contou? Quantas crianças a Bíblia contou? Quantos meninos a Bíblia contou? Quantos? Não contou nenhum. A gente sabe que foi um menino que deu, mas a Bíblia não contou quantos tinham lá. Entenda isso. A provisão que Deus vai trazer vai vir de um lugar que você não está contando. De um lugar que você não espera. De uma pessoa que você nem conhece. Deus pode usar uma pessoa que você nunca imaginaria. Porque todo mundo que você está contando, ninguém apareceu para te ajudar. Geralmente, quando você conta, não são aqueles que vão aparecer. Quem está me entendendo? A Bíblia não contou criança, a Bíblia não contou mulher, contou homem. Mas não foi nenhum daqueles homens que trouxe a oferta, não foi nenhum daqueles homens que trouxe a provisão, não foi nenhum daqueles homens que trouxeram 5 pães e 2 peixinhos. Foi um menino, uma pessoa que não foi contada, uma pessoa que não foi oferida, uma pessoa que ninguém sabia quem era, uma pessoa que ninguém esperava. É daí que vai vir o que Deus vai trazer para a sua vida. E entenda que muitas vezes você tem que tomar o cuidado para não menosprezar o que Deus vai fazer. Porque Deus às vezes traz uma pessoa que você não vai dar muito crédito. Deus pode usar uma pessoa que você não está dando crédito. Ele pode te dar uma coisa que você fala assim, isso aqui não serve para nada. Não faça isso, não cometa esse equívoco. Entenda uma coisa, Jesus quando pegou os 5 pães e 2 peixes, o que ele fez? Ele os abençoou. Ele abençoou. Sabe, nós muitas vezes pegamos uma coisa que é insuficiente na nossa vida e nós fazemos o quê? Nós amaldiçoamos. Nós falamos, isso aqui não dá para nada. Deus sabe que eu preciso. Eu não preciso disso, eu preciso de muito mais pão. Eu preciso de muito mais peixe. Que é isso? Como é que Deus faz uma coisa dessa? Como é que, isso não é de Deus, não pode ser, porque Deus sabe o que eu preciso. Irmãos, não menospreze o que Deus está fazendo, não se escandalize do que Jesus está fazendo na sua vida. De novo, se Deus te desse algo que fosse suficiente, a glória seria sua. Mas Ele vai te dar algo que é insuficiente, para que depois você levante a mão para o céu e diga, só foi o Senhor Jesus na minha vida, não tinha como ser de outra maneira, eu não tinha o suficiente. Irmão, como foi isso? Não sei, foi pela graça de Deus, irmão, eu não sei, só tinha 5 pães e 2 peixes aqui, agora está todo mundo farto, está todo mundo com barriga cheia, está todo mundo cheio, ainda sobrou. Eu não sei como. Irmão, deixa eu te falar uma coisa hoje à noite. Quando você não sabe como as coisas vão acontecer, deixa o como com Deus. Ele é especialista no como. Quem está me entendendo? Não é comer não, irmão. No como vai fazer a coisa. Eu sei que tem irmãos aqui que pensaram, eu também sou especialista no como. Não, irmão. Não é no comer, não. É como que vai acontecer as coisas. Amém? E eu vou terminar. Mas eu quero que você fique de pé para escutar essa última palavra, porque vai ser profética para a sua vida agora. E quando você recebe uma palavra profética, você tem que ficar de pé para receber, amém, irmãos? Você se bota na posição para receber, amém? A Bíblia diz no versículo 39, se você ainda tem uma Bíblia aberta ainda, você pode acompanhar comigo, senão você vai só ouvir, e você já sabe o que está escrito. No versículo 39, isso é muito bom, escuta isso. Está escrito, e ordenou-lhes que fizesse assentar todos. Deus não faz acepção de pessoas, não tem ninguém melhor que ninguém. Todos sentados. Em grupos ou em ranchos. Quem está com a Bíblia aberta aí? O que está escrito na sua Bíblia? Me acompanha aqui, câmera. Fala de novo o versículo. Então Jesus
lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre relva verde. Olha que interessante. A gente leu esse versículo e passou reto e não entendeu. As pessoas sentaram aonde? Peraí, eles não estavam no deserto? O deserto não é um lugar árido, não é um lugar seco, onde nada cresce, não é um lugar onde as coisas não têm. Como é que a gente passou, leu e não percebeu? Eles sentaram, eles obedeceram, mas quando sentaram, aonde que eles sentaram? Sobre relva verde, característica de planta de um lugar saudável, característica de lugar confortável. Escuta o que eu vou te falar agora, feche teus olhos. Os maiores milagres da sua vida não são aqueles que você vai ver acontecer na hora, mas são aqueles que quando você olhar para trás, pelo retrovisor do seu carro, você vai ver, quando eu estava num deserto, mesmo quando eu estava precisando, quando eu não tinha nada, quando eu estava passando aperto, quando eu não sabia mais o que fazer, eu fiquei lá parado, parece que nada estava acontecendo, mas Deus estava me sustentando. Eu estava sentado no deserto, mas estava sobre uma relva verde. Mesmo no deserto, Deus vai trazer conforto para a sua vida. Mesmo sobre deserto, Deus vai te sustentar com a sua poderosa mão. A relva verde é o conforto de Deus no deserto, irmão. Nunca menospreze, você não está sozinho. Deus não está querendo que você sofra para aprender uma coisa, não. Mesmo quando você está ali aparentemente sofrendo, você está sentado sobre relva. Mesmo num deserto que era para estar duro, chão seco, ressecado, rachado, você vai sentar sobre uma relva. Você não está vendo isso ainda, porque esse é o tipo de milagre que você só vê depois. Lá na frente, quando você está com a barriga cheia, quando você está farto, está sobrando, aí você vai olhar para trás um dia e vai falar assim: só o Senhor é Deus, só Ele poderia ter me sustentado no deserto, só Ele poderia arrumar relva verde no deserto. Receba essa palavra hoje profética na sua vida. Se você estiver no deserto hoje, fique com essa confiança, irmãos. Escuta o que eu vou te falar. Se você não sabe, não está vendo o final do túnel, você não está vendo luz no final do túnel, se você não sabe o que vai acontecer na sua vida amanhã, se você está passando um aperto que você nunca passou antes, que a sua história não te preparou para viver, deixa eu te falar uma coisa, você está passando por um processo agora. Se você não está entendendo nada do que está acontecendo, se você não está vendo nem Deus, confia no processo. Esse processo vai te levar para um lugar de abundância. Confia no processo. Já, daqui a pouco tempo, você vai entender que Deus estava te sustentando agora, hoje. Sem você perceber, Deus estava te sustentando. Parecia que você não tinha mais nada, mas chegava no final do dia, sempre aconteceu uma coisa: Deus estava te sustentando sobre relva verde. Eu sei que na hora demora, pastor Joaquim. Eu sei que na hora parece que está demorando, porque a criança está chorando, a mulher está reclamando, o homem está com raiva, quando está com fome, quando está necessitado, parece que tudo demora. Mas Deus mandou você se organizar, não foi à toa. É para você parar de chorar, para você deixar a poeira sentar, é para você se aquietar um pouco, porque já você vai conhecer quem é Deus na sua vida. É para você se organizar para receber o que Deus quer fazer na sua casa, na sua família, na sua vida. Quem está entendendo, levanta a mão e diz glória a Deus. Diz aleluia. Diz eu creio e eu recebo, Pai. Repita comigo essa oração. Pai Celestial, eu quero nesta noite receber essa palavra com o espírito manso, com uma mente aberta. Perdoa meus pecados, perdoa minha ansiedade. Eu lanço sobre ti toda ansiedade. Lança sobre ele agora toda a preocupação, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Senhor, eu só vou te agradecer. Diga, eu só vou te agradecer. Eu só vou te louvar no meio do deserto, porque o Senhor já está trabalhando nos bastidores da minha vida. Amém. Aleluia. Glorifica a Deus por um minuto, se você crê nessa oração, irmãos. Aleluia, glória a Deus. A fé, ela recebe antes. Sabe, não basta orar, você tem que crer naquilo que você falou.
E sempre quando nós nos aproximamos de Deus, sempre quando nós recebemos uma palavra dessa, porque Deus está interessado, está pronto para fazer abundantemente além do que tudo que você possa pedir ou pensar, mas Ele vai fazer isso tudo de acordo com o poder que vai operar através da sua vida. Efésios 3:20. Então perceba que Deus, Ele está esperando para poder passar através de você Cristo. Ele vai vir através do seu ventre como rios de água viva. A unção vai sair, vai brotar e vai trazer a existência. Essa tecnologia dos céus, ela vai entrar em operação através do seu ventre. Quem está me entendendo? Deus, ele opera dessa maneira, é através de nós. Por isso eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se tem alguém aqui hoje à noite que crê em Deus, mas nunca fez uma oração confessando com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, levanta a sua mão onde você está, que eu vou orar por você hoje. Se você nunca fez uma oração de entrega, dedicando a sua vida a Deus, pode levantar a sua mão onde você está agora, em nome de Jesus. Ou se tem alguém aqui hoje que já fez essa oração antes, que já recebeu Jesus, mas hoje está sentindo o coração queimar. Você falando, Tomir, eu quero refazer minha aliança, eu estou cheio de dúvidas. Se você hoje quer refazer a aliança com Jesus, levanta a sua mão onde você está. Me ajuda a ver, gente, levanta bem alto, que eu vou orar por você. Deus abençoe você. Tem mais gente, pode levantar a sua mão. Deus abençoe o Senhor. Tem mais gente aí? Pode levantar sua mão agora, você que quer levantar e não levantou ainda, me ajude a ver aí atrás, ali atrás, Deus abençoe. Todos vocês que levantaram a mão, pode vir aqui na frente, eu quero apertar a sua mão e eu quero orar por você. É um passo que nós damos para Deus, Deus abençoe a sua vida, viu? Pode ficar aqui pertinho que eu vou orar pelo Senhor, tudo bem? Você que levantou a mão, sai do seu lugar, traga o seu convidado aqui na frente, traga algum amigo que você trouxe, sabe? Quando nós cremos em Deus, a Bíblia diz que não basta crer, nós precisamos confessar. Está com ele? Deus abençoe você. Nós precisamos confessar. Não basta nós crermos, não basta nós crermos no coração, mas você precisa confessar com a sua boca que Jesus é Senhor. Isso é a maneira de Deus de trazer salvação para a sua vida. É a maneira de Deus de trazer uma aliança para a sua vida. Amém? Talvez você já tenha feito isso antes, talvez você já tenha orado assim antes, mas hoje nós vamos refazer essa aliança. Hoje nós vamos deixar uma certeza no seu coração. E é apenas um passo isso. Daqui em diante Deus vai te chamar para um compromisso maior. Deus vai pedir de você. Você está preparado para isso? Amém? Glória a Deus. Deus, Ele vai começar a pedir algo de repente da sua vida que você não estava preparado para dar antes, mas agora você está. Você vai soltar coisas na sua vida, abrir mão. E Deus está falando comigo que vai ter até pessoas que andam com você que vai ter que parar de andar para Ele poder fazer alguma coisa que Ele quer fazer. E você não vai estar preparada para receber se você não deixar de andar com algumas pessoas, porque Deus me fala que tem pessoas no seu presente que não fazem parte do seu futuro. Fica ligado no que o Espírito Santo vai te direcionar para fazer, pontualmente. Entenda isso. Deus vai te direcionar no seu coração. Aleluia. Deus, Ele tem cura para te dar, Ele tem uma restauração para dar para a sua vida. Aquilo que foi perdido, Deus, Ele está querendo trazer de volta. Aquilo que você perdeu, que você pensa que nunca mais você vai conseguir, Deus está falando, o que eu tenho para você é muito melhor. É maior do que você pensa. E Deus vai falar mais comigo, Ele vai fazer mais rápido do que você pensa. Sabe por quê? Porque Deus encontrou lugar no seu coração para a palavra dele hoje. Ele encontrou um quebrantamento no seu coração. Você sabe que Deus está falando contigo hoje isso. Ele encontrou um lugar onde você pôde ver algo que você não via antes. E Deus gostou do seu arrependimento. Deus, ele se alegrou quando você teve uma mudança da sua maneira de pensar. E hoje à noite, Deus vai começar a trabalhar algo novo na sua vida. Ele te pede, fica mais quieta de agora em diante. Busque mais agora a minha palavra e fale menos com as pessoas. Amém? Não fale para ninguém o que está passando. Não espalhe mais nada. Fala apenas comigo. Você e ele. Entra no seu quarto com ele e fala com ele. Como se estivesse falando com um amigo. Ele vai resolver. Você só precisa dele. Tudo o que você precisa. E é muito melhor do que você pensa. Aleluia. Glória a Deus. Pai, eu te apresento essas pessoas aqui na frente hoje. Te entrego cada uma delas. Que o Senhor possa cumprir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa estabelecer os pés. Que o Senhor possa firmar os joelhos e os pés. Que o Senhor possa trazer uma unção nova sobre a cabeça dela hoje, Pai. Pai, eu tenho muita alegria de dizer que tudo que o diabo planejou para a vida deles hoje foi terminado. O diabo você perdeu na vida dele hoje, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar cada uma delas. Que haja cura para aquilo que ela precisa. Ó Deus, que ela venha descansar na tua salvação. E que o Senhor possa trazer, Pai, uma paz como ela nunca sentiu antes. Um abraço de noite quando ela for dormir na cama. Que ela possa sentir, Senhor, o teu Espírito. Em nome de Jesus. Vocês estão aqui na frente, mesmo de olho fechado, repete comigo assim: Pai Celestial. Repete com voz alta, diz: Pai Celestial,
eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criatura. Eu agora desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma, e eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus no meu coração. Amém. Tem peso de oração sobre a sua vida. Deus te livrou até da morte, sabia disso? Realmente você vai ter que decidir, algumas amizades vão ter que sair da sua vida. Deus está esperando a sua decisão, amém? Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar glorificando a Deus, irmãos. Deus é bom em todo o tempo, sejam bem-vindos. Voltem por aqui, por gentileza, pessoal. Pessoal, anotar o seu nome e o seu endereço, tá bom? Sejam bem-vindos aqui à igreja. Eu passo a palavra para o nosso pastor Joaquim. Amém, glória a Deus. Você foi abençoado hoje, irmão? Amém? Nós vamos terminar, nós ficamos felizes com a palavra do pastor Altomizinho, como nós chamamos. E amanhã nós vamos estar aqui com o pastor Djalma, com certeza ele vai trazer uma palavra também de edificação. E na quarta-feira com o pastor Nani. E você traga o seu visitante amanhã, amém? E quem quiser cumprimentar o pastor Altomir, ele vai estar aqui à frente, você poderá vir trazer aperto de mão, dar um abraço nele. Levante as suas mãos para os céus. Senhor, obrigado por esta noite, pela palavra que recebemos. Sabemos que o Senhor nos leva a lugares onde o Senhor vai nos dar a direção, vai nos dar a provisão, vai nos fartar, vai nos sentar, fazer-nos assentar em lugares de pastos verdejantes, sobre a relva que tu tens para nós. Obrigado pela vida do teu filho, sua família, sua casa, seu ministério, a igreja que eles lideram. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de Mateus conosco aqui. Senhor amado, que a tua graça, que teu amor e a tua misericórdia sejam sobre estes que nesta noite se decidiram, sobre todos quantos aqui estamos, e sobre o Israel de Deus, por esta terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vem à frente cumprimentar o pregador. Graça e paz, querido. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar. Onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.
na terra. Bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz.